Meus amigos, estou falando com a Rossana Cunha, oculista, médica, também pediatra. Eu chamo ela da oculista generosa, que a família inteira trabalha com crianças carentes. É uma família maravilhosa que são todos oculistas. Vamos falar primeiro de criança? Quantos anos você acha que a gente percebe que a criança não enxerga? Ótima pergunta para a gente começar. Muitas vezes a criança tem um problema gravíssimo e ela não se expressa e os pais não percebem, principalmente quando está no começo, que você ainda pode fazer alguma coisa, você pode ainda dar um tratamento. Então, por incrível que pareça, toda criança precisa ser examinada no primeiro ano de vida. Na verdade, agora já existe uma lei, graças a Deus, que foi aprovada agora no país todo e foi recente, em novembro de 2017, em que é obrigatório, quando a criança nasce, ela tem que fazer o teste do olhinho. A criança, só que é um pediatra, que ele vai colocar uma luz, um foco luminoso, nos olhos da criança para ver se ela tem alguma opacidade na pupila. A pupila é essa parte pretinha no meio da íris, no meio do colorido do olho. Então, com isso, ele já pode ver o pediatra se ela precisa ir para o oftalmologista ser examinado ou não. Porque se tem uma diferença na pupila, na coloração, se é branca, pode ser catarata congênita, que existe catarata, pode ser retinoblastoma, que é um tumor. Só que os pais, muitas vezes, acham que então ele já passou com o oftalmologista. Existe um mito terrível, que eu quero até contribuir para desmistificar, e que a criança só pode ir ao oftalmologista quando ela sabe falar o que ela está enxergando. E não é isso. Se eu pegar minha malinha e for hoje para uma maternidade, eu vou saber qual que está enxergando, o grau da criança, o fundo de olho. Então, quer dizer, você tem que examinar quando a criança ainda é um bebê. Porque se ela tiver um problema num dos olhos só, a criança vai ter um comportamento normal. Os pais não vão perceber. Esses negócios dos telefones, de computadoras, as crianças que ficam 24 horas, isso afeta? Nossa, Silvana, você não sabe, isso é o nosso dia a dia agora lá no consultório. Na verdade, começou a chamar a atenção desse assunto lá na Ásia, porque na Ásia Oriental, Japão, Taiwan, China, o aumento da miopia está escandaloso. Então começaram a perceber, pera um pouco, as crianças que vivem em centros urbanos estão tendo muita miopia, os jovens. Olha o absurdo, em Seul, 96% da população está míope, dos jovens. Impressionante, na China, há 60 anos, 10 a 20% da população era míope. Hoje, 90% dos chineses. Então você imagina 90% dos chineses usando óculos. Então, lógico que aquilo chamou atenção, eles começaram a estudar, mas eles estão estudando isso há 10, 15 anos. A primeira coisa que eles pensaram é que essa escolaridade que eles são submetidos, que eles ficam na escola o dia inteiro, mais esse computador, iPad, celular, que as crianças ficam o dia inteiro. Por quê? Antigamente, primeiro que você falava ao telefone, você não escrevia mensagem. Quando você fala ao telefone, você fala alô e já olha para longe. Então você relaxa a sua acomodação. Segundo, que um livro de José de Alencar, Machado de Assis, que era o que você lia antigamente, não era tão interessante que você ficasse olhando, porque uma coisa vai ligando a outra, vai ligando. Nós mesmos, nós ficamos horas no computador, só que hoje as crianças assistem filmes pelo celular também. Tudo. A vida deles não existe ler jornal para o jovem, não existe revista, nada. Então, os chineses falaram, pera, deve ser isso. E o bom é que eles conseguem fazer experiências na população que eles pegam 1000 crianças. Essas 1000 crianças não podem mais ler, não podem mais computador. Essas 1000 crianças vão usar um colírio que é para dilatar a pupila, para enxergar tudo embaçado para perto. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. E realmente, dilatando a pupila, não lendo, diminuía a progressão da miopia. Não que a miopia regredia, mas não aumentava tão rápido. Só que agora eles perceberam, era 60% só que melhorava com esse colírio. Aí eles começaram a ver que as crianças que ficam lendo computador, jogando videogame, o que acontece? Elas ficam na luz artificial. Não estão mais só. Eles começaram a perceber a importância da luz ambiente. Deve ser alguma coisa com vitamina D dos raios solares. Então agora, lei em Seul. Toda criança tem que brincar fora. A escola toca um sinal, eles vão sair para passear em volta do lago, para tomar sol. Me fala uma coisa do estrabismo. As crianças que nascem com estrabismo, é por quê? E pode se curar o estrabismo? Estrabismo, existem várias causas. Estrabismo é um desvio nos olhos. O estrabismo pode ser interno, pode ser divergente, pode ser vertical. Enfim,
A criança, quando nasce com estrabismo ou quando ocorre nos primeiros 18 meses de vida, 1 ano e meio, ela tem um tipo de estrabismo que na maior parte das vezes precisa fazer cirurgia. Se a gente não faz isso logo no começo, ela nunca vai ver em profundidade, porque ela vê com um olho de cada vez. E para você ver em profundidade, você precisa ter os 2 olhos ao mesmo tempo. Vamos falar de uma coisa muito importante, que é uma das razões também que eu chamei a parte de saber tudo isso às crianças, é as fundações que ela ajuda. Eles operam, eles dão óculos para criança, eles operam as crianças na Bahia, e eu sei que na Bahia vocês têm Trancoso. Uma fundação em Trancoso. Então assim, a nossa fundação é o meu xodó. Eu sou a diretora. Eu sei, ela trabalha... Não, eu faço aqueles almoços, tudo, fico o ano inteiro tentando arrecadar, porque nós temos 4 projetos. Chama-se Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha, que era o nome do meu sogro. Mas essa fundação começou com a minha tese de mestrado, que eu fiz sobre síndrome de Down. Então eu comecei a atender, e quando acabou a tese, que eu cheguei à conclusão que elas precisam muito ser examinadas precocemente também, por causa de estrabismo, grau de óculos, eu vi que essas crianças ficaram perdidas, porque na verdade elas não tinham muito para onde ir, elas tinham que ficar enfrentando filas enormes. E aí nós criamos um consultório dentro da APAE. A APAE nos deu uma sala, nós levamos toda a nossa aparelhagem e hoje nós temos atendimento todos os dias na APAE com os nossos médicos contratados pela fundação, que são oftalmologistas pediátricos. Mas a APAE, porque as crianças com síndrome de Down... Todas elas têm um problema de retardo intelectual, mas tem também outras síndromes lá na APAE, não é só a síndrome de Down. Então começou com esse projeto que cuida das crianças com deficiência intelectual. Depois surgiu um outro projeto, porque eu via tanto a necessidade dessas crianças mais carentes. Às vezes eu atendia uma, atendia outra, atendia, por exemplo, suas crianças lá do que você tinha lá do seu projeto. Eu vi casos de 8, 10 graus de miopia, Silvana, morando em São Paulo, a criança, que nunca tinha tido essa oportunidade. Então nós criamos um projeto que chama Boa Visão, Boa Educação. O que a gente faz? A gente vai para as escolas da periferia, faz primeiro uma triagem. A gente examina a criança tampando um olho, leva uma tabela lá, tampa o outro e não precisa saber as letras, não precisa saber ler para esse exame. A gente pode levar umas tabelas que tem casinha, bolinha, coraçãozinho, quadrado. Tem jeito de saber a visão de criança desde os 3 anos de idade. As que falham, são 30% mais ou menos que falham. A gente traz aqui para a clínica e faz o exame completo, dilatando a pupila, fundo de olho, tudo. As que precisam de óculos, nós damos óculos. Tem o terceiro projeto, que é o dos velhinhos. Esses velhinhos chama-se Senhor Olhar, o projeto. A maioria deles precisa de cirurgia de catarata, porque já estão na fila do SUS, mais de 2 anos. E é muito bacana esse projeto dos velhinhos, porque é impressionante, Silvana, eles chegam para operar. Quando eles saem, eles se sentem tão emocionados, nós damos um lanchinho. No dia seguinte, fazemos o pós-operatório. Quem faz a cirurgia é minha filha Laura, o Marcelo e o Dr. Vitor. No dia seguinte, as velhinhas vêm com batom. Não, porque imagina a autoestima. Não se via. Eles ficam até meio, bem mais limpinhos, sabe? Porque, gente, não enxergar causa uma dependência dos outros. E o quarto projeto é esse que a gente vai para Bahia ou para o Tocantins, já fomos lá para Jericoacoara, chama-se Projeto Rever. Esse é louco, porque a gente pega todo o nosso consultório daqui, aparelhagem de primeira, põe no avião, leva para lá, transporta. E aí a gente leva outros médicos, tudo para nos ajudarem, porque aí a gente fica 1 semana examinando a cidade. E é muito bacana porque a gente leva os óculos também. Parabéns, Rosana. Obrigada. Você, teu marido, tua filha, teu genro. Obrigada. Parabéns pelo trabalho familiar e generoso que vocês fazem, tá? Gente, vocês conheceram a Rosana Cunha, que é uma mulher extraordinária, tá?